Olá, olá! Hoje vou te ensinar o passo a passo de como cortar a nossa blusa ciganinha com laço. Já fiz a minha, vou mostrar aqui pra vocês que eu escolhi o amarelo. Olha que linda que ficou, um bom caimento. Eu optei pelo crepe Duna e você pode optar por qualquer um dos que tem na indicação. Eu indico o Duna porque ele não amarrota, olha só, macio, leve, não amarrota, não soa, ele é muito bom. Eu indico, super recomendo, mas você pode escolher um da sua preferência. Fiz ela com o acabamento aqui da manga no zigue-zague, vocês vão ver no vídeo. O lacinho, eu não fiz o pesponto na frente, fiz somente atrás, porque eu não gosto muito, eu gosto da frente lisa, mas você pode estar fazendo o pesponto aqui também. O laço você pode usar ele, deixa eu desamarrar aqui, você pode usar ele assim também. O elástico eu também fiz, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Eu fiz ele todo embutidinho, eu não fiz ele como na outra, na overlock, eu fiz ele todo embutidinho. Bainha da Barra, tá vendo? Conseguem ver? Então ficou uma blusinha muito linda, uma cor muito legal, uma cor alegre, eu gostei bastante. Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo do passo a passo do corte e da costura. De início você vai precisar de uma tesoura bem amolada para tecido e claro de um tecido. Aqui a gente optou pelo crepe Duna. O molde já está aqui recortado, então vamos lá. Alinhe bem o seu molde com o tecido, de acordo com a orelha. E depois você vai fazer certifique-se de que está alinhado. Depois você vai fazer uma marcação de um dedo como margem de costura em toda a sua peça. Laterais, manga, cava, a manga em si, né, a cava da manga, você vai sempre deixar a mesma quantidade de folga para a costura, que a gente dá para margem de costura, né? Aqui na abertura da frente, onde que tem essa gota, você já vai deixar só de meio centímetro, menos de meio centímetro, porque senão na hora da costura você corre o risco de deixar um buraco muito grande. E como o nosso laço ele é só de 3 centímetros, pode ser que não tampe o suficiente, aí fica um decote muito largo. Aqui na manga, como eu disse, é o mesmo processo, marca um dedo em todo o contorno dela e corta. Eu geralmente corto a olho nu mesmo, eu não tenho muita paciência para marcar no lápis, mas você pode fazer antes de cortar, você pode marcar esse 1 centímetro em todo o contorno da frente, das costas, da manga e depois cortar. Eu já corto direto no olho, então eu marco um dedo para poder não ficar muito fino, porque como é marcação de olho, pode ser que fique fino, né? Então aqui, ó, você pode ver que tá a mesma largura. Agora a gente vai dar um pique na frente para a gente saber na hora de costurar qual é a parte da frente e qual é das costas, porque tem uma leve diferença. Quanto ao laço, a gente vai marcar também aqui a olho nu, uma tira de 3 centímetros por 60. Como eu dobrei ela aqui ao meio, eu não fiz duas de 30 não, a minha deu, o tecido deu para fazer a tira de 60 centímetros direto. Depois, na hora de fazer o corte, a gente faz deixando a margem de costura, no caso, um dedo, se você marcar com a régua, o tanto que você escolher para fazer a sua margem, tá bom? Aqui a gente vai cortar e vai ficar uma tira de 60 centímetros por 3 centímetros, isso na marcação. E depois a folga para costura, que é de um dedo. Agora a gente vai copiar o revel com a ajuda de um lápis ou de uma caneta. Você vai marcar aqui direto no tecido para você poder fazer a margem de costura. Marca a gota, marca onde vai ser finalizado o seu recorte e essa etapa você pode fazer ela sem precisar.
cortar o revel, mas se você quiser cortar ele aí para você ter uma noção, pode cortar. Eu vou deixar aqui a mesma margem de um dedo, somente na parte da gota, que eu vou deixar de meio centímetro ou menos, porque senão vai ficar uma abertura muito grande. As costas a gente vai fazer o mesmo processo. Vai dobrar um tecido no fio do tecido e vai fazer essa marcação com um lápis e depois você vai cortar também com um dedo de margem de costura. Aqui uma etapa importante, que é colocar todas as partes da peça para visualizar melhor. E agora vamos à costura. Vamos começar fazendo uma bainha com a largura do elástico. Por exemplo, se o meu elástico é de 1 centímetro, eu vou fazer uma bainha de 1,3 para poder o elástico não ficar dobrando dentro. Lembrando que é importante você deixar um espaço, né, para poder ficar um acabamento mais retinho. Se você fizer muito apertado, o elástico entrar muito apertado, pode ser que não fique tão certinho na hora de você vestir. É por isso que acontece do elástico ficar dobrando. Sempre fazer essa bainha um pouquinho de folga para o elástico. Para passar o elástico, a gente vai usar um grampo. E esse grampo é de segurança, né? Você pode colocar ele no elástico e passar dentro dessa canaleta. Desse jeitinho aí. Aí a gente vem dar um retrocesso aqui só para poder firmar ele e ele não soltar. Agora a gente vai costurar o laço e para isso a gente vai deixar uma margem de 1 centímetro, né, na borda dele. E no meio, quando a gente chegar próximo ao meio, a gente vai deixar uma abertura de 2 dedinhos para poder a gente virar ele para o lado direito. Aqui a gente vai cortar as beiradinhas para quando virar, ele não ficar com aquela ponta muito grossa. E depois que você virar, você ajeita, né, a pontinha dele para poder ficar mais retinha, porque ela vai ficar um quadradinho. Então você vai ajeitando ela até ficar num pontinho legal. Porém, depois quando a gente for passar a peça, vai ficar retinho, né? O ferro ajuda a gente a ficar mais certinho. Faremos uma bainha fina aqui no revel, tanto na frente quanto nas costas, para a gente começar a dar forma à nossa blusa.
Aqui a gente vai contornar essa gota com menos de um pé de máquina. Não pode ser muito na beirada, mas também não pode ser muito largo. Aqui a gente vai pespontar para o lado do revel para ajudar a virar a costura para dentro. Eu considero essa etapa, né, do embutido, da gota, a etapa mais delicada de se fazer nessa blusa. Talvez a mais difícil. Mas não tem como fugir, porque tem que ficar um acabamento, né, embutido. E é só fazer com calma, faz o contorno certinho, depois você vem e faz o pesponto pro lado do revel. Para ajudar a virar, você pode dar esses piquezinhos que eu tô dando aí, ó. Você vai dando uns piquezinhos, não pode ser pique muito grande, para não cortar o ponto, né? Mas esses piques em partes da gota ajuda ela a ficar viradinha para dentro. Aqui a gente vai, depois de fazer a gota, a gente vai embutir o decote da frente sem pespontar, para garantir um acabamento limpo. Essa etapa é uma etapa um pouquinho chata, mas para facilitar, você pode virar o revel para o lado de cima da peça e você vai costurar somente até o meio. Não precisa esforçar para poder chegar até o final. Você começa, vai até onde o seu pé de máquina deixa, dá um retrocesso, tira a peça da máquina, depois você vai virar para o outro lado e vai começar de trás para frente. Então você vai fazer metade do revel até onde a máquina vai, volta e depois você faz a outra metade casando a costura ali no meio. Prontinho. A etapa mais difícil acabou. Agora você vai fazer o mesmo processo com o revel das costas, só que é muito mais prático. Você vai costurar com um pé de máquina e depois você vai vir e vai pespontar para o lado do revel. Esse não tem nenhum segredo e nenhuma dificuldade.
Agora, vamos pregar a manga. Você vai seguir agora o pique que a gente deu lá na etapa do corte, indicando que é frente, e você vai pregar a parte da frente. Vamos embutir o revel na manga para poder garantir um acabamento melhor por dentro. Lembrando que a nossa costura, ela é toda feita com um pé de máquina. Só na parte mais da gota, na bainha, que é o acabamento, que a gente muda para menos de um pé de máquina para não ficar tão grosso. Agora a gente vai fazer o mesmo processo nas costas. Você vai pegar o revel das costas e vai laçar ele por cima da manga. Assim vai ficar um acabamento muito melhor. Mais uma etapa concluída. Você pode deixar aqui o acabamento a fio, porque esse tecido não desfia, mas se por acaso o seu tecido for um que desfia, você tem a opção de fazer uma costura de zigue-zague. Se você tiver uma máquina zigue-zague, você vem, troca o seu ponto e faz esse acabamento. O ponto zigue-zague é usado geralmente para poder evitar que o tecido desfie, né? E no meu caso aqui não seria necessário, porque o crepe Duna, desfia bem pouco, não faz muita diferença não. Mas para deixar com um acabamento legal e também a minha máquina faz o ponto zigue-zague, eu optei por fazer essa costura aqui no acabamento das mangas. Agora eu vou fazer um pesponto no revel das costas, para ele não ficar virando quando a gente vestir a nossa blusa. Para as laterais, eu optei por uma costura diferente. Lá na hora que eu falei no vídeo de fazer o molde, eu confundi o nome desse acabamento.
Na verdade, essa costura aqui é a costura francesa, porque ela cria um acabamento interno limpo, né? É ideal para tecidos finos mesmo. Tecidos que desfiam, né? Se você não tem uma overlock. Essa costura, ela é feita com um pé de máquina para o lado direito. Você vai unir as suas frente e sua costa pelo lado direito, assim como eu tô fazendo aqui. Só que não é um pé de máquina, é meio pé de máquina. Você vai costurar as duas laterais com esse meio pé de máquina pelo lado direito. Depois você vai vir refilando, tirando o excesso onde que a gente costura, e pode ficar um lado mais grosso, principalmente nessa emenda da manga. Então você vem, alinha ele, refila, tirando o excesso, e você vai virar a sua peça pelo lado do avesso. Aí sim você vai vir dando um pé de máquina. Olha que bonitinho que fica. Fica um acabamento bem legal, limpo, elegante, né? E delicado também, não fica muito grosseiro pelo tecido ser fino. Agora a gente vai finalizar, a nossa última etapa da nossa blusinha, que é a bainha, tanto na barra quanto nas mangas. Essa bainha a gente vai fazer ela com meio centímetro. A gente vai dobrar 2 vezes o tecido, criando uma bainha fina, não pode ser muito grossa.
Chegamos ao final da nossa produção de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e me conte nos comentários como ficou a sua blusa. E aí, o que você achou? Conseguiu entender? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou mandar mensagem para eu esclarecer. Se você ficou com dificuldade de entender alguma parte do processo, pode perguntar. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!